lactose, senão em gelatina você conseguiria sobreviver algumas semanas, suficiente pra você comer ela e se liberar. Mas se ficasse preso, morreria, porque gelatina não tem nutrientes. Nadando em urina humana, seu corpo aguentaria 16 horas, porque a amônia e ureia que tem nela iriam te intoxicar e desidratar. Mas isso não se compara a nadar em Coca-Cola, em que sobreviveria só 10 horas. Esse líquido consegue remover ferrugem, então imagina o que faria com o seu corpinho. Por fim, em lava, você viveria só 3 segundos antes de ir de arrasta pra cima. Querem parte 2? Você come de graça nesse restaurante se tiver mais de 150 quilos. Ele se chama ataque cardíaco e lá você apanha se não conseguir comer tudo. Eles te dão uma roupa de hospital ao entrar. E as porções são gigantescas, incluindo um lanche com 8 hambúrgueres e 40 fatias de bacon. E uma bebida que é servida numa seringa gigante. O vinho é servido numa bolsa de sangue. E reza a lenda que vários ataques cardíacos realmente aconteceram ali. Já esse restaurante se chama Privada Moderna e é temático de cocô. Todos os assentos são privadas e a apresentação dos pratos é curiosa, no mínimo. O primeiro andar desse café da Tailândia é normal, mas o segundo e o terceiro são inundados e cheios de peixes que nadam entre os clientes. Pra entrar, você precisa tirar o sapato e pode escolher entre o segundo andar com peixes maiores e o terceiro que tem peixes menorzinhos. Por 10 mil reais, você iria em algum desses? Regras extremas que atores tiveram que seguir. Em Vingadores Ultimato, Tom Holland foi proibido de ver qualquer parte do roteiro que não fosse suas falas, porque ele tem um histórico de vazar o que não deveria. Em Harry Potter, todos os atores eram obrigados a ter notas boas na escola, e também era proibido ter encontros românticos com outros atores do projeto. Mas alguns atores burlaram essa regra. Pra fazer o Jon Snow em Game of Thrones, o Kit assinou um contrato que proibia ele de cortar o cabelo por anos, e ele ficou bem bravo quando descobriu que outros atores usavam peruca ao invés de fazer isso. Em Um Farol, o diretor fez o Robert Pattinson beber água de poças no chão. Além disso, ele era deixado sentado na chuva por horas, e foi embebedado pra interpretar o personagem. Por fim, o Evan Peters revelou que a série do Jeffrey Dahmer só tinha uma regra: ele não poderia demonstrar empatia pelo Dahmer de verdade, pra ter certeza que o público ia simpatizar com as vítimas e não com o criminoso. As coisas mais feias da história. Primeiro, o nome masculino mais feio, de acordo com a ciência, é Hubert. E o nome feminino mais feio é Gertrude. Sinto muito se o seu nome for algum desses. Já a cor mais feia do mundo, de acordo com várias pesquisas, é a Pantone 448C. Ela é tão feia que vários países pintaram as caixas de cigarro com ela, pra dar nojo nas pessoas e fazê-las pararem de fumar. O animal mais feio do mundo é o peixe-bolha. A raça de gato mais feia é o Sphinx. Eu discordo. E a raça de cachorro mais feia é o crista chinês. Eu concordo. O signo com pessoas mais feias, de acordo com algumas pesquisas duvidosas, é Sagitário. A cidade do Brasil com as pessoas mais feias, de acordo com pesquisas, é Cubatão, em São Paulo. Não sou eu que tô dizendo, eu não conheço vocês. E por fim, a pessoa eleita mais feia do mundo é essa aqui. Qual a idade desses personagens? Minions. Eu sempre vi eles como crianças, mas pelo filme a gente sabe que eles estão aqui desde a era dos dinossauros. Pois bem, eles têm 60 milhões de anos de idade. Seu siriguejo, ele tem uma filha, uma empresa, e eu sempre imaginei ele com uns 40, 50 anos. Mas não, ele tem 76. Próximo, Plankton. Eu sempre imaginei ele sendo bem novo, porque ele é bem pequenininho. Fora que ele não é nada maduro. Mas ele é ainda mais velho que seu siriguejo, com 80 anos. Minnie Mouse. A expectativa de vida de um rato é de 12 a 18 meses. E como ela é casada, eu chutaria uns 15 meses. Mas não, ela tem 91. Quanto dessas coisas te mataria? Você precisa de 70 xícaras de café pra tomar cafeína o suficiente pra causar uma parada cardíaca. Mas você já teria morrido por volta da 25ª, porque você precisa de mais ou menos 6 litros de líquido pra inchar o seu cérebro e morrer. Falando em líquidos, 10 minutos submerso em água já é suficiente pra que você morra. E se você subir muito acima do nível do mar, cerca de 8.000 metros, você morreria por falta de oxigênio. 13 doses consecutivas de álcool já é suficiente pra te matar. Informação importante, tá? Já 20 maçãs contêm cianeto suficiente pra matar você, assim como 3 sementes de cereja. Então cuspa, não engula. 40 graus Celsius já podem matar você de desidratação, enquanto menos 21 podem causar morte por hipotermia. E por fim, 185 decibéis cria pressão suficiente pra estourar os seus pulmões, ou dar um choque no seu coração. Animais que os cientistas estão tentando trazer de volta. Primeiro, tigre dente de sabre. Ele foi extinto há 11 mil anos, mas tem projetos de trazer ele de volta. Mas que ainda não aconteceram, principalmente por motivos éticos. Porque imagina um bicho desse andando na Terra hoje. Titanoboa. Ela foi a maior cobra que já existiu. E alguns cientistas acham que com o aumento da temperatura da Terra, ela poderia ser trazida de volta sem muito problema. Já no oceano, temos o famoso Megalodon. Eles foram extintos há 3 milhões de anos atrás. E existem alguns pequenos projetos de trazer ele de volta, mas que não foram completos. Mamute lanoso. A empresa Colossal Biosciences tem um projeto ativo de trazer esse animal de volta, depois que ele foi extinto há 4.000 anos atrás. E eles estão fazendo isso basicamente reprogramando as células dos elefantes que já existem hoje. E por fim, temos o dodô. Eles foram extintos por causa da colonização. E hoje, os cientistas estão usando um dodô preservado para tentar trazer ele de volta à vida. É meu sonho ver um dodô vivo hoje.
Recordes do YouTube que nunca vão ser quebrados. O comentário mais curtido é o do Zoológico de San Diego no vídeo Eu no Zoológico, que foi o primeiro vídeo do YouTube. O canal sem nome com o maior número de inscritos pertence a... O vídeo sem nome mais assistido pertence ao Vissal, com 15 milhões de visualizações. E agora sobre inscritos. O primeiro canal a alcançar 100 mil foi o Smosh. O primeiro a alcançar 1 milhão foi o Fred. O primeiro a 10 milhões foi o Smosh. O primeiro a alcançar 50 milhões foi o PewDiePie. E o primeiro a alcançar 100 milhões foi o T-Series. O vídeo mais longo do YouTube tem 23 horas, que é do canal Arcadian Fish. E por fim, o nome de usuário mais longo do YouTube, que é: Olá, Sr. Jack é péssimo na vida. Eu fiz esse nome de usuário mais longo do que o canal épico do Jack no YouTube, cheio de momentos divertidos e de diversão alta, X. Esse nome de usuário terá 450 caracteres, então sim, será muito longo. E eu mencionei que é mais longo do que o seu canal chamado Canal Épico do Jack no YouTube, cheio de momentos divertidos e de diversão alta, X. Ah, espera, acabei de lembrar que me saí bem de qualquer maneira. Vou fazer isso longo enviando spam pra merda. Então vamos fazer isso. Merda, menino, para menino. E se a gente tentasse bater algum desses recordes nesse vídeo? Motivos mais burros que pessoas chamaram a polícia. Na Romênia, um ladrão invadiu uma casa, só que ele começou a ouvir barulhos estranhos vindo do corredor. Aí ele ficou com medo e chamou a polícia. Então, obviamente, foi preso e o barulho era um gato. Um homem da Flórida ligou pra polícia uma vez porque o Subway esqueceu de colocar molho no lanche dele. E pra piorar, depois de um tempo, ele ligou de novo pra polícia pra reclamar que eles estavam demorando demais pra chegar. Depois de beber a noite toda, uma mulher chamada Mary Stray ligou pra polícia pra avisar que tinha um motorista perigoso na rua. A pessoa que atendeu perguntou pra ela se ela tava na frente ou atrás desse motorista. E ela respondeu: eu sou o motorista. Em 2010, uma mulher ligou pra polícia pra reclamar que queria um marido. A pessoa que atendeu disse pra ela que passar trote pra polícia era crime e que se ela não parasse, ela ia ser presa. A mulher então agradeceu e pediu que eles enviassem um policial homem. E bonito. Ela tem mais de 22 filhos aos 26 anos e quer chegar a mais de 100. Cristina Öztürk quer ter mais de 105 filhos biológicos e é casada com um milionário de quase 60 anos. Só tem um problema: o marido dela tá preso. E ela tem que criar esses filhos com a ajuda de apenas 16 babás, com as quais ela gasta mais de 100 mil dólares por ano. Ela também gasta 5 mil dólares por semana com coisas pras crianças, como comida, roupas, brinquedos. A ideia original dela era ter um filho por ano, mas ela percebeu que isso não ia ser suficiente pra chegar na sua meta de 105. E por isso ela começou a contratar barrigas de aluguel que custam 10 mil dólares cada, 50 mil reais por gravidez. O filho mais velho saiu da Cristina em 2014 e é de outro casamento. Já os outros 21 têm o DNA dela e do marido, mas saíram de outras mulheres. 2024 acabou de ficar ainda mais louco. Recentemente, um turista na Bulgária achou que a mesa do bar que ele tava era meio estranha. Tão estranha que ele resolveu ligar para as autoridades para denunciar isso. E foi aí que eles descobriram que o bar tava usando um caixão romano de 1700 anos como mesa. Imagina tomar cerveja em cima de um caixão romano. A Arábia Saudita tá construindo a maior estrutura da Terra. Esse prédio vai ser tão grande que dentro dele vão caber 20 Empire States. Ele vai ter uma tela 360 que vai literalmente poder simular qualquer ambiente do mundo, que teoricamente vai ficar pronto em 2030. Há só algumas semanas, o gato mais gordo do mundo, chamado Farofa, que pesava 17 quilos, foi levado para um centro de emagrecimento. Só que o treinamento foi tão intenso pro gato que ele acabou falecendo. Deixa o seu F pro Farofa nos comentários. Pessoas que confundiram palavras e deu merda. Em 2012, depois que um terremoto tinha acontecido nas Filipinas, uma mulher na praia gritou tsunami! As pessoas então começaram a tentar fugir, procurar abrigo e ir para lugares altos. Empresas começaram a fechar e todo mundo entrou em desespero. Só que a mulher nunca gritou tsunami. Ela, na verdade, gritou Shonamei, que era o nome da filha dela. Em 1999, durante o julgamento de um homem, ele foi considerado não culpado. Só que quando o júri anunciou isso, uma pessoa tossiu no exato momento em que eles falaram a palavra não. E a tosse foi tão alta que o juiz achou que ele tinha sido considerado culpado e sentenciou ele a 2 anos de prisão. Ele foi liberado depois que explicaram o mal-entendido, mas imagina o pânico naquele meio segundo. Cenas deletadas de filmes que deveriam ter ficado na versão final. Nessa cena de Harry Potter, o Dudley aparece pedindo desculpas ao Harry por como ele tratou ele antes e mostrando as suas reais emoções e arrependimento. Mas os diretores acharam que a cena não era boa o suficiente e acabaram removendo ela do filme. Em Titanic existem 32 cenas que foram deletadas e que somam 30 minutos a mais no filme. Uma delas mostra finalmente a Rose sendo levada pro bote salva-vidas depois do falecimento do Jack. Nessa cena dá pra ver o luto e tristeza da Rose, além do sofrimento dos outros passageiros que estavam perto dela. Mas eles preferiram não deixá-la no filme. Depois que o Tony Stark morre em Vingadores Ultimato, tem uma cena que mostra ele se reencontrando com a filha dele no pós-vida. Mas os diretores acharam que essa cena ia deixar o filme longo demais e resolveram não colocar ela na versão final. Em Star Wars, todo mundo ficou se perguntando por que o Obi-Wan não contou a verdade sobre o Darth Vader pro Luke. E existe um motivo. O Yoda, na verdade, falou pra ele não fazer isso, mas eles resolveram não deixar essa cena.